irmãos. Vamos dar início ao nosso culto agora à tarde, no domingo, o dia do Senhor. Vamos cantar: Aqui viemos te adorar, ó Cristo, e proclamar o teu poder. Cantemos. Te adorar, ó Cristo, e proclamar o teu poder. Nos levantamos para o teu louvor, Jesus, Senhor, Rei, Salvador. Aqui viemos por amor, ó Cristo, aceita nossa adoração, que as nossas vidas no teu altar confirmem nossa oração. Ainda em louvor ao Senhor, em espírito e em verdade, te adoramos. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor para te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor, onde flui o amor. Irmão Álvaro, o senhor pode fazer uma oração? Senhor Deus, de graça te damos, Pai eterno, por mais esse dia, por estarmos na tua casa, para agradecer o teu nome, para te louvar, para te prestar tudo. Ser com todos que estão aqui hoje para te ouvir, nesse momento, Senhor, também com a tua palavra acrescentada. Continua nos abençoando, no nome e nos merecimentos de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, ainda vamos agora, nesse momento, dar o aviso, né? Na verdade, dizer os nossos cultos da semana. Os irmãos já sabem, mas como o nosso culto é gravado, vai para a internet, alguém que esteja interessado em participar de um desses cultos pode ver e também saber, se informar através desse momento. Então, nossos cultos da semana começam no domingo, com a Escola Bíblica Dominical pela manhã, às 11 horas. E agora, esse culto que está sendo realizado é o culto da tarde, às 17 horas. Na terça temos o culto de doutrina, é um culto menos formal,
que o pastor Elias está dando agora os solas, né? E aí você pode também verificar se tem alguma pergunta, alguma dúvida e fazer diretamente ao pastor. O pastor responde, né? Nesse momento. Então, você está convidado então na terça-feira às 20 horas. Na quarta temos ali o culto em Cuba, às 20h30, 20h45, o pastor Elias está dando a carta de Apocalipse em Cuba, às 20h30, 20h45. Na quinta-feira temos ali a visita pelas 2 horas ali em Serpa, a irmã Augusta, a irmã Ana, ali no lar de idosos. E depois tem o culto lá em Vales Mortos às 3 horas. Vamos orar pelos irmãos lá, a saúde, tanto de Vales Mortos, Serpa, também ali em Cuba, né? Oramos sempre pela saúde ali dos irmãos, que o Senhor possa estar sendo misericordioso com cada um deles. E na quinta ainda, à noite, às 20, temos o culto de oração aqui na igreja em Beja, na nossa igreja aqui mesmo em Beja. No sábado temos geralmente o Descobridores da Bíblia, mas estão de férias. Então, provavelmente a gente vai retornar em setembro, com retorno às aulas. As crianças voltam também das férias, das viagens, e aí a gente consegue retornar também com o nosso clube infantil, o Clube Descobridores da Bíblia. Se algum irmão tiver algum pedido de oração, algum agradecimento, também pode fazer por meio do grupo de oração que os irmãos estão aqui da igreja, tá bem? Vamos cantar mais um cântico, e aí para descansar a gente vai ficar um pouco em pé, os que podem, né? Antes da mensagem, logo em seguida a palavra está com o pastor Elias. O dia da vitória. Assim como a noite aguarda o sol, como a brisa sonha um dia soprar, como a terra seca espera a chuva, como o rio anseia pelo mar, eu desejo tanto ver o dia chegar, o dia da vitória em que virá meu Salvador. Sim, Jesus Cristo, Senhor, virá nas nuvens para me levar, se tornará verdade tudo o que sempre sonhei, tristezas eu não mais terei, e toda lágrima do meu olhar Ele enxugará. Braços levantados, livres do mal, igualdade e justiça haverá. Já não mais haverá morte ou guerra, novo céu e uma nova terra. Eu desejo tanto ver o dia chegar, o dia da vitória em que virá meu Salvador. Sim, Jesus Cristo, Senhor, virá nas nuvens para me levar, se tornará verdade tudo o que sempre sonhei, tristezas eu não mais terei, e toda lágrima do meu olhar, o dia da vitória em que virá meu Salvador. Sim, Jesus Cristo, Senhor, virá nas nuvens para me levar, se tornará verdade tudo que sempre sonhei, tristezas eu não mais terei, e toda lágrima do meu olhar Ele enxugará. Amém. Deus abençoe, pastor Elias. Vamos abrir nossas Bíblias, irmãos, para 1 João, capítulo 3,
de pé ainda, em reverência à palavra do Senhor. Primeira Epístola de São João, capítulo 3. Nós vamos ler a partir do versículo 11 até o versículo 18. Epístola de São João, a primeira Epístola de São João, o capítulo 3. Vamos olhar aí para o versículo 11, fazer a leitura a partir do versículo 11 até o versículo 18. Então assim nos diz a palavra do Senhor. 1 João 3, 11 a 18. Porque a mensagem que ouviste desde o princípio é esta: que nos amemos uns aos outros. Não segundo Caim, que era do maligno e assassinou a seu irmão. E por que o assassinou? Porque as suas obras eram más e as de seu irmão justas. Irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Aquele que não ama permanece na morte. Todo aquele que odeia seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar nossa vida pelos irmãos. Ora, aquele que possui recursos deste mundo e via seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas de facto e de verdade. Oremos. Senhor, obrigado pela Tua palavra, obrigado, Senhor, pelo esclarecimento que ela nos traz a respeito dessas verdades, destes que são de facto regenerados por Ti, Senhor. Eles hão de amar os seus irmãos, mas também sabemos que apenas os professos que não são regenerados tendem a odiar. Assim esclarece, Senhor, para nós e que possamos olhar para esses versículos e colocar mesmo em prática, Senhor, o que vamos aqui aprender. É o que nós pedimos, agradecidos no nome de Jesus. Amém. Podemos assentar, irmãos, obrigado. Se os irmãos olharem para o versículo 10, aí do nosso texto, os irmãos vão ver aí que o João, ele tinha falado, ou ele falou da seguinte maneira. Ele disse assim, ó, nisto, tudo que ele tinha falado, né? Mas aí ele resume dizendo assim, 1 João 3,10: nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Então nós no último estudo vimos que, embora neste mundo há várias religiões, várias denominações, mas a verdade é que os seres humanos estão divididos em dois grupos: os filhos de Deus e os filhos do diabo. Não importa aqui qual é a religião, né? Qual é a religião, o que é. Aqui tem os filhos de Deus e os filhos, assim, do diabo. E na continuação, ele mostra aqui dois sinais externos para nós reconhecermos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Então, ele diz aqui, afirmando só de um lado, mas nós sabemos que são os dois, porque ele diz: todo aquele que não pratica justiça não procede de Deus. Então, fazendo o inverso, todo aquele que pratica a justiça procede de Deus. Então, quem são os filhos de Deus? São aqueles que praticam a justiça. Quem são os filhos do diabo? São aqueles que não praticam a justiça.
Mas tem mais uma evidência externa, que é: nem aquele que não ama a seu irmão. E fazendo o inverso, aquele que ama o seu irmão. Então, se nós fôssemos colocar essas duas evidências externas, porque a pessoa pode dizer assim: eu sou um filho de Deus. Como que eu posso reconhecer uma pessoa que é filho de Deus? É uma pessoa que vai praticar a justiça. Como eu conheço uma pessoa que é filho do diabo? É alguém que pratica a injustiça. Essa é a primeira evidência externa. A segunda: quem é filho de Deus vai amar o seu irmão. Quem não é filho de Deus vai odiar o seu irmão. Então veja, é muito claro. Então a pessoa pode dizer: eu sou filho de Deus e pratica a injustiça. Eu sou filho de Deus e odeio o seu irmão. Eu não vou olhar para o que ele diz, eu vou olhar para a prática dele. É isso que o João está dizendo. Olhe para a prática. Porque com palavra você diz muita coisa, mas na prática é que a gente vê mesmo a verdade. E tudo isso o João está falando por quê? Porque ele tinha acima e tinha dito: olha, irmãos, eles saíram do nosso meio, entretanto não eram dos nossos. Se fosse dos nossos, teriam permanecido conosco. Mas eles saíram para que ficasse evidente, porque até então estava coberto, estava camuflado, né? Mas por esse ato externo, eles compreenderam: eles não são dos nossos. Foi pelas obras. O próprio Senhor Jesus Cristo disse que a gente vai conhecer as árvores pelos seus frutos, né? Então, são os frutos, são obras. Então, tomando assim, né, terminando o pensamento com o versículo 10, ele entra no versículo 11 ainda nessa questão a respeito de amor para com o irmão, de uma vez que ele terminou dizendo o seguinte: que todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama seu irmão. Aí ele entra no versículo 11. No versículo 11 ele diz: por quê? Porque a mensagem que ouvistes desde o princípio é esta. E quando ele está falando desde o princípio, é óbvio que ele está relatando o princípio tanto da conversão dos irmãos, quando eles aceitaram Jesus como seu Salvador, quando Jesus Cristo veio aqui ao mundo também, falando disso, né? Amai a Deus sobre todas as coisas, amai o próximo como a si mesmo. Isso também vai vir lá para o Antigo Testamento, desde da Torá, esses ensinamentos. Então é algo que vocês ouviram, uma mensagem desde o princípio é esta: qual? Que nos amemos uns aos outros. Então essa é a mensagem, né? E aqui é uma exortação, é claro, assim, ao amor fraternal. Não é uma mensagem de ontem, é uma mensagem já de muito tempo, né? Desde o Antigo Testamento. Devemos amar uns aos outros. Aí, seguindo esse pensamento de amar uns aos outros, ele vai para o versículo 12. O versículo 12. E no versículo 12, assim, a gente, eu pensava que ele ia nos dar um exemplo positivo. Um exemplo positivo a respeito de amar o irmão. Mas ele chega aqui nesse versículo 12, aí ele diz dessa maneira: não segundo Caim. Ou seja, ele quer sim nos ensinar como amar, mas primeiro ele vai lançar mão de um exemplo negativo, para depois ir para o positivo. É interessante essa maneira de ensinar, a gente vê muito Jesus Cristo fazendo isso, né? Olha, não fazer aquilo outro, deveis fazer desta maneira. Então primeiro coloca com um negativo. E aqui a gente vê um exemplo negativo de Caim, né? Ele diz aí de uma forma, com uma advertência: não segundo Caim, tá? Não segundo Caim, que era do maligno e assassinou a seu irmão. Interessante isso aqui que ele diz: Caim, que era do maligno e assassinou a seu irmão.
É como se ele estivesse dizendo da seguinte forma: olha, ele assassinou o seu irmão porque era filho do diabo. Ele não está falando filho de Deus, filho do diabo. E aqui ele mostra, olha, ele teve esse comportamento, ele teve essa ação porque era um filho do diabo. Quando Jesus Cristo, por exemplo, ele está no capítulo 8 de João, o Evangelho de João. No Evangelho de João, no capítulo 8, o Senhor Jesus Cristo também desmascara aqueles judeus que haviam crido nele. Eles diziam que acreditavam em Jesus. Você pode ver lá no 8:31, né? Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele, ele disse, olha, se vós permaneceis na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade vos libertará. 33, responderam quem? Quem foi que respondeu? Aqueles judeus que haviam crido nele. Eles diziam que acreditavam, olha lá, eles responderam-lhe. Somos descendência de Abraão e jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livre? É interessante isso. São discípulos, né? São pessoas que dizem que acreditam em Jesus, entretanto estão aqui como que debatendo com o mestre. É uma coisa assim meio esquisita isso, né? Aí, versículo 34... replicou Jesus, em verdade vos digo, todo que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica sempre na casa, o filho para sempre. Ora, se pois o filho, veja que ele sempre vai tratando com esse grupo que dizia crer nele, ele sempre trabalha nessa condicional, se, mas depois você vai ver a afirmação de Jesus. Ele diz então, se pois, versículo 36, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Ora, bem sei que sois descendentes de Abraão, contudo procurais matar-me. Quem procurava matá-lo? Dentro do contexto, os judeus que haviam crido nele. Como é que pode? Eles diziam de boca. Uma coisa é falar, outra é agir. Tem gente que diz uma coisa, mas age de outra maneira. Então, o João, ele alerta a Irmandade para olhar para os frutos, para olhar para a prática. Não pelo que diz, mas para a prática. Ele diz aqui, vós procurais matar-me, porque a minha palavra não está em vós. Aí, vá lá para o versículo 42. Aliás, 41. Vós fazeis as obras de vosso pai. Jesus Cristo vai dizer quem é o pai deles, mas eles interrompem Jesus. Eles dizem, nosso pai, disseram-lhes, né? Nós não somos bastardos. 41. Temos um pai que é Deus. Replicou-lhe Jesus, ora, se Deus fosse de facto o vosso Pai, certamente me haveis de amar, porque eu vim de Deus e aqui estou, pois não vim de mim mesmo, mas Ele me enviou. Qual é a razão? Porque não compreendeis a minha linguagem? É porque sois incapazes de ouvir a minha palavra. Vós sois do diabo, que é o vosso pai. Interessante, né? Então veja, o João está também lá no seu evangelho, através de Jesus Cristo, desmascarando essas pessoas que estavam dizendo que acreditavam e estavam dizendo que eram filhos de Deus, mas Jesus Cristo disse que eram filhos do diabo. E por que Jesus Cristo disse que eles eram filhos do diabo? Porque eles queriam matar Jesus. Embora com a boca diziam que eram filhos de Deus, mas a intenção deles era uma intenção maligna que não vinha de Deus, mas vinha do diabo, porque eles eram filhos do diabo. E por isso o João aqui, quando ele está fazendo essa advertência aos irmãos, que nós devemos amar uns aos outros, ele diz, olha, não segundo Caim, que era do maligno, e assassinou a seu irmão. Aí, no versículo mesmo 12, voltando lá para 1 João 3, 12, no mesmo versículo, ele fala da motivação de Caim.
Então ele dá uma advertência, né? Advertência, ou seja, nós devemos amar os irmãos, devemos amar uns aos outros, não como Caim. Ele parte de um exemplo negativo e ele dá a motivação de Caim. E por quê? Por que ele matou, né? Porque as suas obras eram más e a de seu irmão justas. As obras dele eram más. É interessante, a Bíblia nos diz, irmãos, né, em João, Evangelho de João, capítulo 3, versículo 19, a Bíblia diz assim, que o julgamento é este, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz. Por quê? Porque as suas obras eram más. Então, quando a gente vê pessoas que dizem assim, não sei se eu aceito a Jesus Cristo agora e tal, a gente fica assim perguntando, mas por que uma pessoa não aceitaria Jesus? Né? Um homem bom, né? Um homem que só fez o bem, curou, alimentou, ressuscitou mortos. A Bíblia diz que onde ele passou, ele só fez o bem a todos, não fez mal a ninguém, absolutamente ninguém. Aí a pergunta é, poxa, a pessoa não vai amar alguém assim? Se a pessoa não quer amar Jesus, não quer seguir a Jesus, qual é a razão? E aí a gente sabe que a razão deles não seguirem a Jesus não está porque Jesus Cristo dá um mau exemplo. Que às vezes a pessoa pode dizer, não, eu não vou seguir Jesus, porque esse homem prega, ele diz isso, diz aquilo, mas fim ao cabo, ele não faz como deve fazer, ele é um hipócrita, então eu não vou segui-lo. Não tinha nenhuma razão. O próprio Senhor Jesus Cristo disse, quem dentre vós me acusa de pecado? Então ninguém podia acusar Jesus Cristo de pecado, ele não tinha pecado, só fazia o bem. Então por que as pessoas não buscavam a ele? Por que as pessoas não seguiam a ele? Então a razão está unicamente nelas mesmas. A Bíblia diz aqui que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz. E por quê? Porque as suas obras eram más. Então as pessoas não buscavam Jesus porque tinham algum defeito em Jesus. Eles não buscavam Jesus porque tinha defeito neles, tinha problema neles, a obra deles eram más. E eles não se aproximavam da luz, como a Bíblia diz, porque não queria que as suas obras fossem arguidas, ou seja, censuradas, criticadas. Lembra quando o Senhor Jesus Cristo, quando os irmãos dele vêm até ele, e parece que o João, quando está falando aqui de Jesus Cristo, e mesmo falando que as obras eram más, etc., ele no versículo 13, ele diz, irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. Então ele vem mostrando o ódio de Caim para com Abel, né? E com isso ele já mostra também para nós, né, que nesta vida, ele já disse, tem os filhos de Deus, tem os filhos do diabo, e esses são como que do mundo, né? Do mundo, ele faz esse paralelo, né? Irmão, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. Então o mundo parece uma coisa que são os filhos do diabo, né? E vos, que são os filhos de Deus. Ele já coloca aqui tudo junto, que essa perseguição vem desde lá de Caim e Abel, né? Essa perseguição, um irmão se levantando contra o outro, e sem motivo algum. A razão é porque são filhos do diabo, a razão é porque as suas obras são más. E nos faz lembrar aquilo que eu estava dizendo para os irmãos, lá em João, capítulo 7, o versículo 7, quando os irmãos de Jesus Cristo vêm até ele, dizendo mesmo assim, olha, se tu faz esses milagres, ou seja, se tu é isso tudo, por que tu não deixa isso aqui e vai lá para Jerusalém para mostrar-te para todo mundo quem de fato tu és, né? Porque quem é que quer ser conhecido e faz as suas obras em oculto? Aí Jesus Cristo disse para eles o seguinte, João 7:7, não pode o mundo odiar-vos, mas a mim me odeia,
porque eu dou testemunho a seu respeito de que as suas obras são más. São más. Já imaginou? Então aqui a gente tem, irmãos, a razão pela qual muitas pessoas não querem o Senhor Jesus Cristo. Não é porque tem defeito nele, não é porque ele é uma má pessoa. Não. Eles é mesmo são as pessoas que têm as obras más. Essa aí é a verdadeira razão. E por isso o João, sabendo que nessa vida nós temos os filhos de Deus e os filhos do diabo, consequentemente vai ter perseguição. Assim como foi no caso de Abel, no caso de Moisés também, perseguição com ele, os outros profetas, Jesus Cristo, o mundo me persegue, o mundo me odeia, né? A mesma coisa vai acontecer conosco. E por isso ele diz aqui: irmãos, não vos maravilheis, não fica surpreso, não fica admirado. Mas é interessante, embora a Bíblia diga isso em várias partes, geralmente nós crentes ficamos admirados. Eu não sei por que as pessoas me perseguem. É uma implicação comigo. Olha, eu não persigo ninguém, eu não vou atrás de ninguém, eu só quero ver o bem das pessoas, não quero atrapalhar ninguém, mas as pessoas são contra mim, é no trabalho, é na escola, né? É assim, é na vizinhança, as pessoas, é uma perseguição. A pessoa fica como que admirada disso. Calma aí, eu não estou fazendo mal. E por que isso está vindo dessa maneira? O João aqui, ele exorta-nos, irmãos, ele dá as instruções. Não fica maravilhado, não fica surpreendido, não fica assim achando que alguma coisa de extraordinário está acontecendo, uma coisa anormal. É completamente normal. Normal o quê? Os filhos do diabo perseguirem os filhos de Deus. Por isso Pedro, lá em 1 Pedro, capítulo 4, dos versículos 12 a 16, o Pedro também fala nesse sentido, né? Ele dá essa exortação para nós, nos adverte, nos dá essas instruções de perseguição por parte do mundo, sem motivo, sem razão alguma. Mas nós sabemos o que está por trás. O que está por trás é que são filhos do diabo. E, instigado por este, obviamente, vão perseguir aqueles que são filhos de Deus. Diz assim, olha, 1 Pedro 4,12. Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós. Fogo ardente é aqui simbolizando perseguição, provações, né? Não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós. Aí ele diz, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. É interessante, quando nós lemos aqui, a gente automaticamente lembra da parábola do semeador, que saiu a semear, e uma semente caiu à beira do caminho, outra caiu entre as pedras, outra caiu entre os espinhos, outra em terra boa. O que aconteceu com aquela que caiu entre as pedras, ali nas pedras? Diz que ela logo brotou, mas em saindo o sol, né, ela secou, porque tinha pouca terra, pouca raiz, e foi. Na explicação, Jesus Cristo disse, e vindo a tribulação, o sol aí, a quentura, simbolizando a tribulação, a perseguição, e vindo a tribulação, né, a angústia, se escandalizam e vão-se embora. Ele está falando de pessoas que aparentemente foram regeneradas, ou da pedra, ou dos espinhos, mas a gente sabe que verdadeira regeneração só tem ali na terra boa, mas tem esses aparentes, eles ficam por pouco tempo, por pouco tempo eles ficam, e vendo a tribulação, a angústia, a perseguição, eles se escandalizam, né? E eles partem. Então ele está dizendo aqui, isto é normal, o fogo que arde e surge entre vós, está destinado a provar-vos. Provar o quê? Provar se você é genuíno. Como é que prova o ouro? É com fogo. Como que prova a fé de um verdadeiro crente? É com tribulação.
Então a tribulação vai vir. Se você é verdadeiro, você vai continuar. Se você não é verdadeiro, você vai se escandalizar e vai embora. Do que me serve? Teve uma vez que disse mesmo assim: desde que eu aceitei Jesus Cristo, é só desgraça na minha vida. Perdi meu trabalho, perdi minha namorada, agora o pessoal não liga para mim, eu lá quero saber disso. Tipo assim, foi só perca que ele teve. Já foi embora, já ficou escandalizado. Mas quem é de fato regenerado, ele sabe que isso vai vir. Isso não é uma surpresa, não. Está destinado a acontecer isso na vida dos verdadeiros crentes. Quem são verdadeiros vão permanecer. Quem não é, vai sair. Graças a Deus, irmãos, que tem essas provações. Para que quem não é, saia. E quem é, permaneça. Graças a Deus por isso, né? Por isso que o João disse: olha, esse foro para que ficasse evidente, porque enquanto não tem fogo, não tem tribulação, todo mundo é crente. É muito fácil ser crente na paz, na tranquilidade. Eu quero ver ser crente na tribulação, na angústia. Aí a gente quer ver quem de fato é. Então ele alerta o Pedro aqui para essas tribulações, e ele dá uma instrução para a gente. Primeiro, para nós não estranharmos o fogo ardente, né? Se é para nós não estranharmos e nem ficar assim desesperado, o que é que a gente tem que fazer? Versículo 13, 1 Pedro 4,13. Pelo contrário, alegrai-vos, na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação de sua glória vos alegreis exultando. Mas aí ele especifica que tipo de provação e tribulação é essa. Ele é bem claro nisso, porque o que acontece? Já houve crentes que dizem: é muita perseguição e tudo, meu trabalho e tudo. Mas era o crente que perturbava a vida dos outros. Era ele que causava o problema. Ou se ele fez uma coisa ali errada, então o patrão ia em cima, né? Os colegas, aí, é porque eu sou crente. Não, é porque você fez uma coisa errada. O Pedro, ele diz aqui, versículo 14: se pelo nome de Cristo, veja só, é pelo nome de Cristo, sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Aí ele diz, 15: não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como alguém que se intromete em negócio de outrem. Então, às vezes, o que acontece? Eu tenho que saber, tribulação está vindo na minha vida, mas por que está vindo? Por causa da pregação do Evangelho? Porque eu estou anunciando mesmo o Senhor Jesus Cristo? Ou é por alguma coisa errada que eu fiz? E por isso ele diz: não sofra nenhum de vós como assassino. Você matou alguém, vai sofrer. Depois não vai ficar dizendo: eu me regozijo porque eu estou sofrendo, porque eu sou crente. Não, tu está sofrendo porque tu matou alguém. Ladrão, eu estou sofrendo. Não, você está sofrendo não por causa do nome de Cristo, não. Você está sofrendo porque você roubou, e por isso está tendo esse sofrimento. Então ele está fazendo a distinção aqui. O mundo vai nos odiar? Vai nos odiar, porque está aqui entre os filhos de Deus e os filhos do diabo. Os filhos do diabo vão perseguir, vão atacar. Estão me atacando. Mas por quê? Matei, roubei, fiz alguma coisa? Não. É pelo nome de Cristo? Então não se perturbe. Não chegue em casa: poxa vida, mas ninguém gosta de mim. Não. Se é pelo nome de Cristo, fica alegre, fica satisfeito, fica feliz e não fica triste, porque assim, desse jeito, você envergonha o nome de Jesus Cristo. Você está sendo perseguido, você está sendo maltratado por causa do quê? Por causa do nome de Jesus Cristo. Então se alegre. Lembra a passagem? Eu acho que o pastor Janda já passou, vai passar, né, em Atos dos Apóstolos, em que os apóstolos são chamados diante do Sinédrio, né, e aí são ameaçados e tudo, e surrados. Aí a Bíblia diz que eles saíram de lá alegres por terem sofrido aquelas coisas por causa de Cristo. Saíram alegres, não saíram chorando, não saíram se lamentando.
Saíram sim, dizendo: olha, mas que maravilha, olha essa chicotada aqui nas costas. Meu pai, a marca aqui, né? Que eu sou uma testemunha do Senhor Jesus Cristo. Paulo dizia: eu carrego no meu corpo as marcas. Não era porque era um malfeitor, era porque pregava o evangelho e sofria por causa do evangelho. É isso que ele está dizendo aqui. Então, não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ladrão, malfeitor, ou quem se intromete em coisas, em negócios de outro. Mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disso. Antes faça o quê? Glorifique a Deus com esse nome. Então, estou sofrendo? Estou. É porque, qual é a razão desse sofrimento? A razão é porque eu prego o evangelho, eu falo do Senhor Jesus Cristo, eu digo que as obras do mundo são más e por isso eu estou sofrendo. Como é que você tem que se sentir? Feliz, alegre, contente. Agora, se roubou, se matou, se fez uma coisa mesmo mal, ou se meteu nas coisas dos outros, que não era para você se meteu na coisa alheia, então você vai sofrer, e vai sofrer com razão. Não era para você fazer aquilo. Então a gente tem que ver isso, né? O mundo já nos odeia? Sim, o mundo odeia. Vai ficar maravilhado com isso? Vai ficar, olha que coisa. Não, está normal. É normal isso. Os filhos do diabo odiarem os filhos de Deus. Muito bem, avançando aí, irmãos, 1 João, avançando o capítulo 3, estamos aí no capítulo 3, ele no versículo 14, né, já vimos o 11, o 12, o 13, agora no 14 ele diz assim: nós sabemos. Quando ele diz nós, ele está falando ele e a congregação para onde ele está escrevendo. E de uma forma mais abrangente, ele está falando para os crentes, os santos, né? Ele está falando para os santos. Nós sabemos, e aqui que a gente aprende mesmo, ou verifica que a doutrina está em harmonia com outras passagens das Escrituras. Ele diz assim: nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Aquele que não ama permanece na morte. Poxa, aqui, irmãos, tem a doutrina assim bem explícita sobre a depravação total e a regeneração. Quando ele diz assim: nós sabemos que passamos da morte para a vida. Como assim da morte para a vida? Eles então ressuscitaram em algum tempo? Literalmente? Não. Eles estão falando de uma morte espiritual. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida. Isso faz lembrar o quê? Isso faz lembrar o Efésios capítulo 2, versículo 1, né? Ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados. Então note como o João aqui, ele menciona um tempo que nós estávamos lá no mundo. Quando nós estávamos lá no mundo, quando estávamos sem Cristo, nós estávamos mortos. E isso, o Novo Testamento, você vai ver, fala bem claro. Lembra quando aquele homem veio até Jesus Cristo dizendo assim para ele: ó, Senhor, eu seguir-te-ei, mas primeiro deixa eu sepultar o meu pai, né? Aí depois eu vou e te sigo. Aí Jesus Cristo diz o quê? Deixa os mortos sepultarem os seus mortos. Significando o quê? Significando que os mortos espirituais iriam enterrar os seus mortos físicos. Então tem aqui a morte espiritual e a morte física.
Quando ele diz aqui, nós sabemos que já passamos da morte para a vida, ele está falando dessa transição, que nós éramos incrédulos, agora somos crentes. Nós estávamos mortos, agora estamos vivos. Nós estávamos lá, éramos pecadores perdidos, agora somos pecadores redimidos. Então veja essa transição, veja como ele fala. A linguagem espiritual é morrer ou está morto. Uma pessoa que não tem Jesus Cristo como seu Salvador, ela está morta nos seus delitos e pecados. E a linguagem espiritual que é usada é essa, né? Saiu da morte para a vida. O Paulo usa também esse tipo de linguagem, ele usa. Você pode olhar lá em Colossenses, o capítulo 3, Colossenses capítulo 3 e o versículo 1. Olha como Paulo, ele fala aqui, numa linguagem espiritual. Ele diz assim: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo. Note como ele fala a respeito da regeneração. Como é que ele fala do passar da morte para a vida? Ele fala de uma ressurreição. É curioso isso, né? Então isso mostra que uma pessoa que nasce nesse mundo, ele nasce morto nos seus delitos e pecados, e chega a determinado ponto na vida dele, se ele for um eleito de Deus, em que ele é ressuscitado desse estado de morte. Ora, se fortes ressuscitados, quando é esse tempo? Quando a pessoa foi regenerada. Quando é esse tempo? Quando ele aceitou Jesus como seu Salvador. Este é esse tempo. Qual é a linguagem que ele usa? Ele usa uma linguagem assim como de alguém que estava morto, mas que foi ressuscitado. Aí, irmãos, nós já vimos muito claramente que o morto não pode se ressuscitar. Alguém tem que ressuscitá-lo. No caso, Deus. É por isso que nós falamos de uma depravação total, de uma incapacidade do homem de ressuscitar-se a si mesmo. Ele não tem como ressuscitar a si mesmo, porque ele está morto nos seus delitos e pecados. Então o João, ele disse que, olha, irmãos, nós sabemos que nós passamos da morte para a vida. Passamos da morte para a vida de que maneira? Porque você foi ressuscitado. Mas quem foi que ressuscitou? Deus. Quando foi que ele fez isso? Quando ele te regenerou. Então teve a pregação, a pessoa estava ali no culto, estava na praça, estava em casa, ouvindo uma pregação, e naquele momento o Espírito Santo ressuscitou a pessoa. A pessoa estava morta nos seus delitos e pecados. Mas aí eu faço a pergunta aos irmãos: qual foi a ajuda que o morto deu ao Espírito Santo para ser ressuscitado? Aonde foi que o homem morto ajudou a Deus a se ressuscitar? Em nada. Quando o Senhor Jesus Cristo olhou lá para a caverna, disse: tirai a pedra. O Lázaro estava lá dentro e ele disse: Lázaro, vem para fora. O Lázaro veio para fora. Mas por quê? Porque aquele que chamou o incapacitado, o capacitou para levantar e vir para fora. O que o Lázaro fez? Absolutamente nada. Foi o poder de Deus que o ressuscitou, foi o poder de Deus que o levantou. Por isso, irmãos, quando uma pessoa quer, de alguma forma, tomar parte na salvação, eu é que percebi, eu é que vi. Sim, tu percebestes, tu vistes. Por quê? Porque Deus te ressuscitou. Lembra o caso da Lídia? Lídia estava nos ouvindo e Deus abriu o entendimento de Lídia para atender, para entender. Aí está a ressurreição, aí está o passar da morte para a vida. Se você ler o Novo Testamento, você vai ver aqui e acolá a Bíblia falando dessa transição que é feita do morto para o vivo. Quem é que faz isso? Deus. É Ele que faz isso. Com a ajuda de quem? Com a minha ajuda? Contando com a minha... Não tem nada, absolutamente nada, irmãos. Então veja só,
Voltando lá para o capítulo 3, versículo 14, 1 João 3,14, nós sabemos, note que é uma coisa, é um conhecimento de toda a irmandade, nós sabemos que já passamos da morte para a vida. Aí ele dá a evidência desse saber. Como é que eu sei? Como é que você pode saber? Às vezes o crente passa por algumas situações na vida, né? Geralmente quando ele comete algum pecado, ele fica assim pensando: será que eu sou regenerado? Será mesmo que eu sou de Deus? Será mesmo que eu sou? Qual é a evidência externa de que você é um regenerado? Aqui está. Ele diz assim: nós sabemos que já passamos da morte para a vida. Como? Quando amamos os irmãos. Então, a evidência externa da regeneração é o amor para com os irmãos. Por isso que o apóstolo Paulo, quando escrevendo aos Efésios, no capítulo 1, versículo 15, ele diz assim: ó irmãos, por isso, tendo ouvido a fé que os irmãos têm para com o Senhor Jesus Cristo e o amor para todos os santos, não cesso de dar glória a Deus. Por quê? Porque a fé e o amor, a fé para com Jesus Cristo, uma coisa assim meio imaterial, né? Se materializa através do amor. Como a Bíblia diz, né? O Paulo fala em Gálatas, né? Que o amor, ele é assim, se manifesta, ou a fé, ela se manifesta através do amor. O Tiago vai dizer, né? O que adianta você dizer que tem fé, mas não tem as obras? Chega um irmão, está necessitado de roupa, de comida, aí você diz: vá, se farte, se aqueça, sem contudo lhe dar o que ele precisa. O que isso adianta? Então, assim é a fé sem as obras, ou seja, a fé sem o amor. Eu creio no Senhor Deus, eu acredito. Como eu sei que você acredita? Quando ama os irmãos. Então, aqui é que está. Quando a gente vê pessoas que se dizem irmãos com dificuldade para amar outro irmão, epa, que é isso? Tem algum problema aí. Tem algum problema aí. O amor, irmãos, ao próximo é uma manifestação concreta que o crente passou da morte espiritual para a vida eterna, ou esta vida mesmo espiritual. O João mesmo aqui no capítulo 4, 1 João capítulo 4, versículos 7 a 8, 1 João 4, versículos 7 a 8, olha o que ele diz aí. Ele diz assim: amados, amemo-nos uns aos outros. Por quê? Porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus. Então, quando ele diz assim: nós sabemos que já passamos da morte para a vida porque amamos os irmãos, ele, em outras palavras, está dizendo: nós sabemos que nós fomos regenerados. Por quê? Porque amamos os irmãos. E ele diz aqui: somente aquele que é nascido de Deus é que faz isso. Mas quantas pessoas professam que conhecem Jesus Cristo, professam que são crentes, são batizados, mas odeiam os irmãos? Odeia de tal forma que ele muda de igreja. Não suporto mais ver a cara daquele ali, não. Ele muda de igreja e vai para outra. Não compreendi. Às vezes a pessoa pode assim mudar porque ele mudou de cidade, tudo bem, né? Ou ele procura uma igreja e vê: poxa, não, a pregação aqui é fraca. Não, aqui eu não estou me alimentando direito. Eu vou procurar numa igreja onde eu posso me alimentar. Tudo bem, muito bem. Mas a pessoa sai de uma igreja porque ele odeia um outro, ele não consegue ver o rosto do outro. Que é isso? A Bíblia nos diz para nós amarmos. Para nós amarmos. E por isso ele diz: aquele que ama é nascido de Deus. Daí a gente vai ter dúvida a respeito da regeneração de algumas pessoas que se dizem irmãos. Se dizem irmãos, mas não conseguem amar.
As pessoas às vezes não sabem, irmãos, a diferença entre amar e gostar. Amar é uma coisa, gostar é outra, tá? Eu não preciso de uma razão para amar, entendeu? Eu preciso de razão para gostar, mas para amar, não. A Bíblia diz bem claro, amai. A Bíblia, Jesus Cristo até diz, amai vossos inimigos. Ora, eu vou ajudar o meu inimigo porque eu gosto dele? Não. Eu vou ajudá-lo porque Jesus diz para eu amá-lo. Então, existe sim. Imagine, você está numa cidade, você está num lugar, você vê uma pessoa necessitada. Como Jesus Cristo conta do bom samaritano. Ele conta lá do homem, lá estirado, né, batido, machucado, passa um levita, não faz nada. Aí passa um outro, também não faz nada, vai embora. Aí passa esse samaritano, vê que aquele homem está necessitado, está numa situação que ele não pode ajudar-se a si mesmo. Ele, sem conhecer o homem, nunca viu o homem mais magro, mais gordo, não tem nenhuma relação no que diz respeito. Poxa vida, é um conhecido meu, eu gosto porque ele leva uma prenda para mim, um presente. Eu gosto dele porque ele, às vezes eu estou precisando, ele me ajuda. Eu gosto dele. Não, era alguém que ele nunca tinha visto. Mas a Bíblia diz amai, que é uma ação. As pessoas às vezes confundem, acham que tem que gostar para poder amar. Não, ele diz amai. Eu tenho que ir lá e eu tenho que fazer. Então, quem é nascido de Deus, né? Quem é nascido de Deus ama e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Então a gente fica com esse alerta aqui do João, a gente fica assim bem atentos, irmãos, para essa que nós chamamos de igreja visível e a igreja invisível. A igreja invisível são os verdadeiros regenerados. Os verdadeiros regenerados. A visível é uma pessoa que vem, que diz que é crente, que foi batizado, que aceitou Jesus, está aí, mas você não vê frutos. Você não vê fruto nessa pessoa. É como um joio que está junto do trigo, mas que vai ser separado lá no final. E por isso Jesus Cristo disse, naquele dia muitos hão de dizer, Senhor, Senhor, não fizemos milagres, não expelimos demônio. Ele disse, nunca vos conheci. Ele não disse, eu te conheci um tempo, mas agora não te conheço mais. Não, eu nunca te conheci, mas estava dentro da igreja. É por isso que nós temos, essa epístola de João, ela desmascara, sabe? Ela tira ali a máscara. E ele nos exorta e nos chama a atenção para nós olharmos para a prática, para as ações, não para palavras. Com a boca se diz muita coisa, mas olha para as ações. Uma pessoa pega e diz que ama a Deus, que é filho de Deus, mas odeia o irmão. Mas que conversa é essa? Que conversa é essa? Nós sabemos que nós nascemos de novo, nós sabemos que nós passamos da morte para a vida. Quando? Quando amamos os irmãos. Aí essa pessoa diz que é um irmão, mas não consegue ver o outro irmão. Não consegue ir na mesma igreja, não consegue ir na mesma cidade e nem comprar nos mesmos supermercados. Por quê? Porque pode ver a cara do sujeito. É nascido de novo? Tem algum problema aí. O João, olha, irmão, não é não. Não é não. Aí ele avança aí para... No mesmo versículo, né? Ele está aí nós estamos aí no capítulo 3, 1 João, capítulo 3. Ele dá prosseguimento e ele diz o seguinte, ele diz assim, versículo 14, nós sabemos que já passamos da morte para a vida porque amamos os irmãos. Aquele que não ama, olha o que ele diz, aquele que não ama, olha a palavra que ele usa, olha o verbo que ele usa o verbo permanecer. Por quê? Veja, irmãos, uma coisa que permanece é algo que já estava lá. Então imagine, você está conduzindo um carro, né? Você vai a 80 por hora.
aí alguém do seu lado diz assim: permaneça nessa velocidade. Você vai passar a andar 80 quilômetros ou você vai continuar onde você já estava? Você vai continuar, porque você já veio daqui. Permanece. Ora, se ele está dizendo que todo aquele, aquele que não ama, ele diz, permanece na morte. Você está lembrado que ele disse assim: olha, irmãos, nós sabemos que nós passamos da morte para a vida. Quando? Quando nós amamos os irmãos. Naquele momento que nós saímos de morto para vivo, a gente passou a amar os irmãos. Isso ali foi a prova da nossa regeneração. Ali foi a prova da nossa ressurreição. Mas um irmão, uma pessoa que diz que é irmão e não ama o seu irmão, ele permanece ainda na morte. Veja, ele não diz que passou para cá e perdeu a salvação. Ele diz que permanece lá. Ou seja, a pessoa diz que é irmão, mas na verdade ele não é regenerado. Ele ainda não é regenerado. É por isso, irmãos, que às vezes a gente, ao olhar para irmãos, certas atitudes, a gente diz: olha, eu tenho impressão que ele não é regenerado. A impressão que me passa é que não é um regenerado. Por que não? Porque o cidadão odeia o irmão, não quer ver a outra pessoa. Então, o que é que me passa? Que não é regenerado. Então, mas ele aceitou Jesus, está há muito tempo na igreja, já há muito tempo é crente, tudo, tá? O quê? Mas odeia o irmão? O João diz assim, o João não diz que ele perdeu a salvação. O João não diz que ele está desviado. O João diz: permanece na morte. É uma pessoa que nunca passou da morte para a vida, nunca deixou de ser um morto espiritual. Ele ainda o é, ele continua ainda naquela prática. Irmãos, essa epístola ajuda-nos a muito. Alguém pode, não, mas você não pode julgar. Calma, que é isso? Não pode julgar? Como assim não pode julgar? Eu estou vendo que ele odeia o outro irmão. Eu não estou aqui inventando. Eu acho que ele odeia o fulano de tal. Eu acho que ela odeia a fulano de tal. Não. Se o irmão desce na rua, ele pega outra rua. Ele muda de igreja. O irmão entrou, ele está saindo. Isso é ódio ou não é ódio? Qual é o problema? O João diz bem claro: esse ainda permanece na morte. Mas se eu disser uma coisa dessa, olha, pelo comportamento dele de odiar, isso não é um irmão, ele ainda está na morte, aí é apedrejado. Mas eu digo isso porque o João nos ensina. Agora, se a pessoa tem uma atitude dessa, errada, mas ele vê, opa, não posso estar assim, irmão, me perdoe, me desculpa, olha, pronto, acabou. Porque isso pode acontecer, né? Isso pode acontecer, coisas assim. A gente vê Pedro, Paulo, o Paulo repreendendo Pedro na frente de todos. Vemos o Barnabé e o Paulo que teve a gente leva, marca ou não leva? Leva ou não leva? Não leva. Não vou levar, não. Então tu vai para lá, eu vou para cá. Mas você vê no passar da carta, da história, o Paulo mesmo falando: somente eu e Barnabé, será que é só nós dois que a gente está? Você vê a união dos dois. Você não vê que os outros continuaram. Não. Foi uma coisa pontual. E que depois voltou. As pessoas que não querem mais saber, é esquisito isto. Continuando aí, o versículo 15, ele diz: todo aquele que odeia seu irmão é assassino. Ele vai agravando a coisa, irmão. Não é? Todo aquele que odeia seu irmão é assassino. Lembra que Jesus Cristo falou no Sermão do Monte? Ouviste que foi dito: não matarás. Eu, porém, vos digo, se você mesmo odiar, se você mesmo tem, você já matou. E por isso ele disse aqui que é assassino. Já imaginou? Assassino? E por isso ele continua: ora, irmãos, vós bem sabeis que nenhum assassino tem a vida eterna permanente em si.
Você já imaginou? Olha, vai só agravando a situação, não é? Irmãos, nós sabemos que nós passamos da morte para a vida. Como? Quando amamos os irmãos. Olha, se você não ama o irmão, então você ainda permanece na morte, ou seja, você nunca se converteu, nunca houve uma regeneração, porque você, pelas suas obras, mostra que você está aqui ainda. Mas irmãos, mas não é só isso não. Veja que uma pessoa que não ama o irmão, não somente ele está provando que ele nunca nasceu de novo, como também ele está demonstrando que é um assassino. Ora, irmãos, todo mundo sabe que nenhum assassino tem a vida permanente em si. Esse foi o versículo 15. E por isso, ele no versículo 16 diz assim: nisto conhecemos o amor. Aí, esse verdadeiro amor, que Cristo deu a sua vida por nós. Olha lá, olha o amor. Não que não quer ver o rosto da pessoa, não quer saber da pessoa. Não. Ele amou. Que ele deu a sua vida por nós, e nós, por nossa vez, né, devemos dar nossa vida pelos irmãos. Pelos irmãos. Aí, ele aqui, irmãos, para o versículo 17, ele passa para a aplicação prática do amor. No versículo 17. Ele é como se ele dissesse assim: olha, vamos aqui para uma prática aqui, tá? Vamos aqui praticar. Já falei aqui para os irmãos de amor, mas vamos aqui para a prática. Versículo 17. Ora, aquele que possuir recursos deste mundo e via seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o coração. O que ele quer dizer? Você vê um irmão que está passando fome. Você vê mesmo um irmão que está sem vestimenta, com as necessidades básicas da vida, está faltando ali. Você vê, mas você fecha o coração. Você tem condições de ajudar, mas você não ajuda. Então ele diz: como pode permanecer nele o amor de Deus? Como é que pode? Quer dizer, ele vê aqui uma incompatibilidade. A pessoa diz que nasceu de novo, odeia o irmão. Diz que nasceu de novo, mas é capaz de ver o irmão com necessidade e passar indiferente, não fazer absolutamente nada. Epa! Como pode? Qual é a resposta? Não pode, tem algum problema aí. Como que a pessoa não sente uma dor? Como que a pessoa não sente que o outro está necessitado? Então ele coloca assim na prática, né, a aplicação dessa prática do amor. E aí ele termina no versículo 18 nos exortando a termos um amor sincero, não um amor falso, não um amor de boca, de língua. Ele diz: irmãos, filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas de fato e de verdade. Aquilo que eu disse para os irmãos, o João vai na prática, ele não vai na teoria. Ele não se sensibiliza com o que a pessoa diz: eu amo a Deus, Deus é tudo para mim, né? Eu nasci de novo. Ele está olhando na prática, diz que ama a Deus, odeia o irmão. Diz que é um crente verdadeiro, mas olha aí, não faz absolutamente, não tem um carinho, não tem um amor para com aquele irmão necessitado. Vamos mostrar isso na prática, e não somente com palavras, né? O bom é praticar. Então essas passagens aqui, esses versículos, irmãos, são muito esclarecedores a respeito da depravação total, a respeito da regeneração, né? A ressurreição, da perseverança de um crente, uma pessoa verdadeiramente que é nascido de Deus. Ele sempre vai amar os irmãos. Que o Senhor Deus possa mesmo nos abençoar, possa aplicar essas verdades, né, em nosso coração, e que possamos obedecer o que o João diz aqui, né? Amarmos não somente de palavra e língua, mas de fato e de verdade.
Oremos. Senhor, obrigado pela Tua palavra, obrigado por tudo que aprendemos aqui. Aplica, Senhor, em nossos corações e nos anima mesmo, Senhor, para fazermos a Tua obra. Leva-nos aos nossos lares na Tua paz, no nome santo de Jesus, oramos e agradecemos. Amém. Amém, irmãos. Deus abençoe. Boa semana para os irmãos.